Uma tarde invicta, uma tarde rubro-negra, uma tarde onde o Flamengo vence o Fluminense no Maracanã. Pedro fez gol, Cebolinha fez gol e o Flamengo segue com a sua invencibilidade. E detalhe, hein? O Flamengo segue sem sofrer gols com seu time principal na temporada, hein? Nenhum gol sofrido pelo Flamengo do Tite nessa temporada pelo time principal. Sofreu um gol no Campeonato Carioca, mas foi com os garotos, quando o time principal ainda estava em excursão nos Estados Unidos. Ou seja, é um Flamengo com a cara do Tite, é um Flamengo que assume aí, praticamente já assumiu a liderança geral do campeonato e está classificado para a semifinal da Taça Guanabara, hein? Ah, pilhado, mas Campeonato Carioca não quer dizer nada, que se dane. Mas o Flamengo tá invicto, o Flamengo não tá levando gol, o Flamengo tá vencendo os clássicos. E eu já dou uma boa tarde. Fábio Piperno, Flávio Prado, velho Vamp tá chegando e me deve 50. Outra vez. Porque eu devia 50 pra ele, hoje resolvi pegar o bobo, desprevenido. Falei, quer apostar no clássico? Ele apostou no Fluminense. Apostou 100. Então espero que ele já chegue com 50 pra me pagar, que eu tô mais rico mais uma vez. Boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, Flávio Prado. Piperno, um Flamengo com a cara do Tite. Tá começando a se organizar, venceu por 2-0 o Fluminense, jogou bem hoje e não sofre gols, Piperno. Boa tarde mais uma vez a todos. Olha, eu lamento pelo Vamp, sou muito solidário a ele, mas eu acho que ele tá te cevando aí para depois tentar uma aposta maior aí e sabe como que é limpar a mesa aí, né? Limpar meu freguesinho. A banca, mas olha, o Flamengo, é claro que o Flamengo tem uma riqueza de elenco que ninguém tem no futebol brasileiro. E assim, o que está acontecendo com o Flamengo, eu tenho certeza que vai ocorrer durante a temporada toda, serve também de ensinamento para um monte de tontos que acham que o Tite é retranqueiro ou o Tite é um técnico comum. Não é. Tite, entre os brasileiros, ele é o melhor. E é melhor com alguma folga. E hoje a gente viu um Flamengo jogando, fazendo com que o Fluminense sentisse do próprio veneno. Era um Flamengo marcando alto, não deixando o Fluminense jogar. Agora, o ponto vulnerável do Flamengo na temporada passada era a sua defesa, que nesse Campeonato Carioca tomou só um gol em 10 jogos e mesmo assim, como você destacou, tomou esse gol quando não era o time titular. Então, se o Flamengo tiver organizado defensivamente, coisa que o Tite sabe fazer, o Flamengo lá na frente tem sobra de contingente. Fora os 6 do meio para frente que começaram o jogo de hoje, o Flamengo tem Bruno Henrique, Gabigol. O Flamengo tem, por exemplo, esse menino que está entrando agora, o Igor Jesus, que é muito bom, Vitor Hugo, o Gerson. O Flamengo tem um monte de jogador a mais. Então, o grande desafio do Tite era acertar essa defesa, que falhou muito ano passado. Ele conseguiu isso recuperando o Varela, ou seja, a recuperação dessa defesa passa pelo resgate de um jogador que já fazia parte do elenco e era muito mal aproveitado. Então, o Flamengo vai perder pouquíssimos jogos e vai ser osso duro para todo mundo nessa temporada. Hoje, a gente viu um confronto entre os 2 últimos campeões de Libertadores e não dá para comparar o Flamengo com o Fluminense de hoje. O Flamengo é muito melhor que o Fluminense. O Flamengo só perde o título se acontecer um gol contra, um acidente, uma furada, um frango do goleiro, uma expulsão com 30 segundos de jogo. Mas se não, vai ser uma barbada esse Campeonato Carioca. Não, mas calma aí também. Eu concordo com você que o Flamengo é mais forte que o Fluminense. Bem, mano. Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas é isso. Então, pra você ver como que é o negócio. Mas é um time que faz frente contra qualquer outro. Não dá pra gente dizer, o Flamengo é muito mais forte. O Flamengo é mais forte. Muito mais forte, Pilador. Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Pois é, pra ver como que algumas coisas, né? Teve méritos. Não foi uma Libertadores que tenha caído do céu. É um bom time.
mas ele é um bom time muito abaixo de Flamengo e de Palmeiras, para jogar um campeonato comprido. Ele pode ganhar ocasionalmente um jogo ou outro, aí numa competição de mata-mata vai proporcionar que esse tipo de coisa aconteça. Ele pode derrotar num confronto de quartas e semi um time que é melhor, mas numa competição de 38 rodadas, como vai ser o Campeonato Brasileiro, ele obviamente vai ficar muito atrás de Flamengo e Palmeiras. Eu acho, Flávio, que o Piperno exagerou. Ele se empolgou com a vitória de hoje. Claro, também acho o Flamengo favorito ao título carioca. O Flamengo, na verdade, é favorito a todos os títulos que ele disputar ao lado do Palmeiras, na minha opinião. É porque tem muito mais elenco que os outros, e agora tem o Tite, que é um treinador muito bom. Agora, não dá pra dizer que é assim, que o Flamengo tem que atropelar, que o Flamengo é muito melhor que o Fluminense, que só uma tragédia vai tirar esse título do Flamengo, porque a gente tá falando do atual campeão da Libertadores. Olha, boa tarde, antes de mais nada, boa noite, né? Você viu que eu tô valendo por 2 aí, né? Você viu, né? Por quê? Valendo por 2 ali, tá? Dois lados lá. Garoto. Seguinte, o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi o jogo mais igual, né? O jogo com alternâncias, o calor muito forte. No segundo tempo, quando o Flamengo saiu pro jogo, realmente ele tomou conta, jogou com muita tranquilidade. Eu acho que o Piperno tem razão, não dá para comparar elenco. Para um campeonato de longa duração, 38 rodadas, um elenco como esse do Flamengo é uma coisa preciosa, né? Então hoje ele se deu ao luxo de colocar, o Gerson tá machucado, Sim. mas ele ainda coloca o Gabigol, coloca o Bruno Henrique. Tinha mais gente que estava ausente, que é só questão de lembrar um pouquinho. Os meninos, né, que estão entrando bem. Esse menino Igor, no banco, que estava jogando bem. Exatamente, o Vinha, que estava no banco. Tem muita coisa boa no time do Flamengo. O Fluminense, a gente tem que levar em conta jogo de hoje, tá? Ele tem uma prioridade que é a decisão da Recopa. Na quinta-feira, ele vem de um jogo cansativo em Guayaquil, em Quito, né? Time desgastado, teve uma série de dificuldades. Poupou vários jogadores. No segundo tempo ele faz 5 alterações para realmente girar o time. Não colocou alguns jogadores cruciais nessa partida, o que enfraqueceu o time do Fluminense. Quando o Fluminense saiu para o jogo, depois que ele tomou o primeiro gol, ficou espaço para contra-ataque, aí o Flamengo faz o segundo gol e criou oportunidade para fazer outros gols. É assim, eu acho que o Tite, ele tá ajeitando o time, já ajeitou a defesa rapidamente, e agora ele tá fazendo uma coisa que é meio que um joguinho de xadrez, ele tá achando lugar pro De La Cruz. Então o De La Cruz, ele jogaria mais como meia, poderia jogar um pouco mais à frente do lugar do Arrascaeta. Não vai ser isso que ele vai ser. Ele vai se alternar com o Pulgar, né? Primeiro um sobe mais, o outro sobe, outro fica. Caramba, ele vai ter Pulgar, ele vai ter o De La Cruz e vai ter o Arrascaeta para criarem jogadas. E o Gerson quando voltar. Que aí, como é que ele vai fazer? Fazer com 4? Vai jogar com os 2 pontos que ele tá jogando? É muita gente abastecendo o time. Alguns times que não tem ninguém que faz. Porque tem a história do 10, não é o 10, é o cara do meio campo que cria. Quem cria essa jogada? O time do Bolonha do Thiago Mota, o 10 dele é o goleiro. Ele já falou isso, ele até coloca, né, no esquema dele, 2-7-2. Pô, você jogando com 2, não, meu goleiro tá no meu esquema. Então hoje o cara que cria jogada, e aí o Flamengo tem, se você quer dar o nome desse criador de 10, o Flamengo tem o Gerson de 10, Pulgar de 10, o De La Cruz de 10 e o Arrascaeta de 10. São todos jogadores que criam jogada, que pode chegar, que pode bater no gol, que pode rolar uma bola redondinha. E o De La Cruz ainda está se achando. Hoje ele fez muitas faltas. Ele mudou de lado algumas vezes, fez muitas faltas. Ele poderia até tomar o cartão amarelo. Então ele está se achando ainda. Mas na hora que ele se achar, meu velho, é muita gente boa para meter bola para jogador bom e rápido, né? Pedro, Gabigol, tem os 2 pontos, o Araújo e o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, é muita gente boa. Então não dá para deixar de apontar esse time como muito favorito a todos os campeonatos que ele for disputar. Eu acho que o Flamengo realmente esse ano vai, ao contrário do que ele fez no ano passado, quando ele não ganhou nenhum, esse ano ele vai ganhar muita coisa. Muita coisa mesmo. Vai ser bem favorito vai ser favorito forte em todas as competições. Mas calma, vocês falam, esse ano vai ganhar muita coisa. Mas a gente não pode esquecer dos rivais, gente. Eu acho que esse ano pode ganhar muita coisa. Não, ele é melhor que os rivais. Ele é melhor que o Palmeiras? Ele é. Gente, mas o Palmeiras joga junto há mais de 3 anos. Verdade, esse é o ponto a favor do Palmeiras. Então, mas esse é um ponto a favor. O Tite, ele tá encaixando esse time. Ele já tem um tempinho que ele tá. Quando começar o Campeonato Brasileiro, a partir de Libertadores, jogos mais importantes, provavelmente ele vai ter o time encaixado. E ele tem um elenco melhor que o do Palmeiras. Então ele tem opções a mais que o Palmeiras.
E o resto fica bem atrás. O próprio Atlético Mineiro também fica atrás, tá com dificuldade lá, estão enchendo o saco do Filipão, tudo. E os outros elencos são bem mais fracos. E agora é um cara da bola mesmo. Agora é o Tite, que é um jogador, é um treinador experiente, é um cara rodado. Então ele tem um treinador com uma boa condição, que sabe levar o elenco, que já tomou conta, pelo jeito, do elenco, já há uma aceitação, e que tem que acertar uma pecinha ali para dar um up ainda maior no time, que já é um time muito forte. Então, para mim, o Flamengo sai como favorito para todas as competições. Vai ganhar todas? Não sei, mas ele vai ganhar bastante coisa. A gente tá com o Rodrigo Viga, tá? Lá direto do Rio de Janeiro. Eu vou também chamar o Viga para falar sobre essa partida. Agora, o Flávio diz, o Flamengo vai ganhar muito título esse ano. Eu já acho que tem que ser mais, até diante do que a gente viu no ano passado. A vergonha que a gente viu no ano passado é esse elenco do Flamengo bem parecido passar. Claro, não gostava do treinador, má vontade, o Tite tá corrigindo esse time. Agora, a gente tem um Palmeiras que joga junto há mais de 3 anos. Porque tudo bem, a gente sempre fala, o Flamengo contratou brilhantemente, contratou o De La Cruz, o Flamengo tem os jogadores mais caros do Brasil, mas, gente, o Palmeiras tem uma base que tá junto há 3 anos. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o próprio Murilo, que chegou um pouco depois, Rafael, Veiga, o Dudu voltando, Endrick, por enquanto, é um time que joga junto há muito tempo. Rony, e eu acho que a gente também não pode desmerecer, sei que não tá numa fase boa, mas tem um Atlético Mineiro também, tem o Fluminense, que é o campeão da Libertadores, não interessa. O Flamengo tá muito mais forte esse ano. Tudo coadjuvante isso aí. Tá. É o campeão da Libertadores. Não. Tem que respeitar. Ele pode ver, olha, em Copa do Brasil e Libertadores, Atlético Mineiro, Fluminense, o Grêmio, é óbvio que eles podem sonhar com o título, é óbvio que eles vão ser competitivos. O Atlético Mineiro, ele vai ter o seguinte quarteto. Pra mim, não tem quarteto melhor no Brasil. Pode ter parecido, igual, um pouquinho melhor. Você tem Bernard, Paulinho, Hulk e Scarpa. Eu concordo Olha contigo. Olha o quarteto que esses caras vão formar depois do meio do ano. Então, ele pode chegar... É um bom elenco, é forte. Mas eu acho que o Flamengo é melhor. Ele pode chegar num mata-mata e ganhar. Agora, para 38 rodadas... Eu também acho isso, mata-mata. Gente, olha só. Piperno, boa tarde, boa noite para você, para o Flávio, para o Pilhado. Sempre um prazer falar com você, meu camarada Pilhado. Meu filho outro dia cruzou contigo na rua e ficou com vergonha de falar contigo. Falei, não faça isso, Gabriel, pelo amor de Deus. Você estava lá no clube ali na Lagoa, não vou falar mais não, você sabe onde é que você estava. Pode falar, Monte Lima, não tava lá. É isso aí, tava lá com seu sobrinho, se não me engano, ele, o Pilhado lá, os amigos dele, vai falar com o Pilhado, amigo do teu pai, ficou com vergonha. Eu falei, não faça isso, que o Pilhado é irmão, é gente boa, é coração, ia te tratar muito bem. Tamo junto sempre. É isso aí, eu queria primeiro dizer que os que jogaram hoje aqui no Maracanã são heróis, porque o calor que faz hoje aqui no Rio de Janeiro, viu, Pilhado, é uma coisa descomunal. Agora, eu estava para dizer isso durante a nossa programação pela semana, mas guardei para aguardar um pouco mais esse clássico entre Flamengo e Fluminense. E está muito claro, está muito nítido, se você pega degraus, pega patamares, o Flamengo hoje está num nível acima do Fluminense, deixando de lado, é claro, outro patamar, que foi aquela frase emblemática do Bruno Henrique. Isso é nítido e notório, é bem verdade que o Fluminense veio cansado, está sentindo toda essa viagem, é óbvio que foi pênalti em cima do Cano, mas acho que tentaram jogar uma cortina de fumaça naquela história, porque a atuação do Fluminense foi horrenda contra a LDU, especialmente no primeiro tempo, então tentaram tirar a atuação e jogar para cima do pênalti, que foi pênalti, mas a atuação do Fluminense foi muito ruim, e o Flamengo fez um bom jogo, talvez o melhor da era Tite, sobre o Boa Vista, contra o Boa Vista, e fez uma boa partida hoje num jogo mais de, eu diria, poucas oportunidades, mas de emoção pertinente e alusiva. Clássico é clássico e sempre tem essas emoções afloradas. Agora, quando a gente olha um pouco mais para frente, quando a gente olha em perspectiva, eu vou frisar aqui, na minha avaliação, viu, Flávio, Piperno e Pilhado, campeonato estadual é intertemporada dentro da temporada, não serve como referência para quase nada ou para muito pouco. E aí você começa a olhar para o lado, quem está orbitando junto com o Flamengo nessa prateleira aí de potencial campeão a tudo, sem dúvida alguma, mais time é o Palmeiras ainda do que o Flamengo. Estou falando do time, não estou falando do elenco.
em termos de entrosamento, em termos de mecânica de jogo, de entendimento daquilo que o técnico quer, o Palmeiras ainda é mais time que o Flamengo. O Flamengo está se arrumando, está se ajeitando. Eu só fico torcendo, viu? O Atlético Mineiro também tem um quarteto literalmente fantástico e sem dúvida alguma vai dar o que falar. Perdeu para o Cruzeiro, pesa muito, foi mal contra o América Mineiro, mas é intertemporada dentro da temporada. Agora, o que eu só espero, fico torcendo, viu, Pilhado, é que o técnico Tite, mais uma vez, e a gente viu isso na seleção brasileira, não morra abraçado com as suas convicções. E por que eu estou dizendo isso? Ele teve um mérito, vou elogiar, para não dizer que eu só critico. Achou, para mim, a posição do Dela Cruz como segundo homem. Agora, ele insiste em 2 jogadores que eu acho que não serão titulares ao longo da temporada. Mas é aquela história da identificação, da catarse, da confiança. Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro. O que se eu, Rodrigo, fosse técnico do Flamengo, faria? Parabéns ao Flamengo, mais uma vez, pela vitória por 2-0 sobre o arquirrival. Gerson, caído pela direita, jogando na extrema, na vaga do Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo é um bom jogador para entrar no segundo tempo, para incendiar. E o Bruno Henrique, eu não consigo enxergar o Bruno Henrique como reserva do Cebolinha. Por melhor que esteja jogando Cebolinha, por mais que tenha feito um gol hoje com falha clamorosa do goleiro Fábio, mas acho que o Bruno Henrique é mais jogador que o Cebolinha. Se ele conseguir encaixar essas 2 peças, Gerson na vaga do Luiz Araújo e o Bruno Henrique pela esquerda, acho sim que aí sim o Flamengo muda para um outro patamar ainda maior e passa a ser não só um grande elenco, e passa a ser também um grande time sob o comando de um grande treinador. Mas acho que o Palmeiras, como time de futebol, como equipe, ainda está mais azeitado, mais entrosado e ainda é pau a pau com o Flamengo, apesar desse discurso nhen do nosso querido Piperna, viu, Pilhado? Ué, olha aí o discurso. que discurso mas eu acabei. O nosso querido Piperna. Mas o Viga tá muito Olha cara aí, de pau. O Viga tá muito cara. Eu acabei de falar que o Flamengo e o Palmeiras são favoritos a tudo e o resto é tudo coadjuvante. Claro, fazendo a ressalva do mata-mata. Mata-mata, São Paulo pode ganhar do Palmeiras? É óbvio que sim, como tem vencido várias vezes aí. Agora, numa competição, num torneio de 38 rodadas, o São Paulo é para o Palmeiras? Óbvio que não. Eu até brinquei aí, Viga, porque o dia que houve lá aquele jogo lá da Supercopa, São Paulo campeão, parabéns, mereceu e tal, sabe? No outro dia eu abri um grande jornal aqui de São Paulo e o título era lá de um articulista, importante jornal, São Paulo já está no nível do Palmeiras. Falei, calma, mas gente, não. Para. É 4º jogo do ano, porque ganhou nos pênaltis, já tá menos. Agora, tem uma coisa, Viga, tem uma diferença fundamental entre os dois, aliás, mais uma. É assim, o Abel inteligentemente aproveita essa fase de pré-temporada que vale pontos para testar um monte de formulações. Então, um dia joga com 3 zagueiros, outro dia joga com 3 volantes, aí com 3 ou 4 atacantes, aí o Veiga mais à frente, o Veiga mais atrás. No jogo de ontem, o Endrick caindo muito pelo lado direito, longe da área. Enquanto que o técnico de cá fica abraçado às suas convicções. Então, com o Cebolinha de um lado e o Luiz Araújo do outro. Se bobear, vai morrer abraçado com os dois. Né? E esse é o momento, campeonato estadual, é para você testar variações. Não adianta achar que você vai encontrar o seu time ideal contra o Bangu ou o Palmeiras jogando contra o Ituano, porque não é aí que você vai achar o teu melhor time. Então, o Palmeiras está aproveitando bem esse momento para isso. Agora, a ressalva que todo palmeirense faz é assim, como é que vai ser o Palmeiras sem o Endrick? O Endrick só vai até o meio do ano. E outra coisa, quando é que o Palmeiras de fato vai dar mais sequência para Estevão e Luiz Guilherme? Eles também serão jogadores acima da média. Isso ainda é muito prematuro para saber. Mas o Palmeiras também tem até junho, julho para resolver essas questões. Mas aqui também tem essas questões, também tem essas discussões. Por exemplo, o Tite passou os últimos dias elogiando de cabo a rabo, de A a Z, o Igor Jesus. Clássico contra o Fluminense. Volta com o Pulgar. É que eu digo, ele é amarrado, entendeu? Ele tem ali aquela questão arraigada de... Eu gostaria de ser um pouco mais heterodoxo, mas você ortodoxo por convicção, por natureza, por DNA. Eu acho que essa é a grande falha do Tite e era isso que eu reclamava muito durante a Copa do Mundo. Não dá para reclamar dele hoje, é claro,
parabéns, viu, Tite? Parabéns, Flamengo, pela vitória por 2-0, porque senão alguém vai falar assim, não, pelo amor de Deus, Flamengo de 2-0, você tá reclamando. Eu não tô reclamando, eu tô olhando em perspectiva, porque eu acho que o campeonato estadual serve pra pouco, pra muito pouco. Antigamente você ainda saía pra rua, né, Piperno, lá pra comemorar com a faixa porco, campeão, Palmeiras, campeão e coisa e tal. Hoje em dia você faz isso muito pouco. Você quer ver ou seu time ser campeão da Libertadores, ou ser campeão brasileiro, ou ser campeão mundial. Como o Palmeiras não vai ser campeão mundial, fica com Libertadores ou com o Campeonato Brasileiro. Olha só! Agora, uma coisa que eu até discordo um pouco do Viga, é que eu acho que o Luiz Araújo tá muito bem, cara. O Luiz Araújo, eu acho que ele pode alternar até boas partidas, mais partidas, mas ele chama o jogo, ele tenta jogar, ele cria jogadas. Eu acho que ele chegou bem no Flamengo. Eu não acho que ele tem que ser titular. Ele só foi hoje porque o Gerson não estava jogando. O Gerson vai passar por uma cirurgia. A escalação hoje seria Pulgar e Gerson. É o time titular do Tite. Agora, eu acho que o Gerson não jogando, você não acha que o Luiz Araújo tinha que jogar? Joga porque não tem outra. Sim. Joga porque não tem outra. Mas você acha que ele não chegou bem? Ele te decepcionou no Flamengo? Pelo investimento que fez, eu acho que entregou muito pouco ainda o Luiz Araújo. Ele mas melhorou? Eu não acho que ele tá mal não, tá? Claro, o investimento é alto, mas eu não acho que ele tá mal não. Pilhado, ele melhorou, sem dúvida alguma. Agora, ainda não vejo aquele jogador completo que pega a bola, parte para cima, como é a característica dele, e na hora da jogada final, da decisão final, na hora do aplauso do 10, talvez ele hesite, ele vacile. Não é que ele esteja jogando mal, mas não entendo, não consigo ver, não consigo compreender e não enxergo o Flamengo do futuro, que é o Campeonato Brasileiro, né? O futuro de curto prazo, que é o Flamengo de Copa do Brasil, que é o Flamengo de Libertadores da América, com o Luiz Araújo como titular. Como também eu torço todo santo dia, faço figa para que o Bruno Henrique caia nas graças do técnico Tite, e não que eu tenha alguma coisa contra o Cebolinha. Cebolinha evoluiu vertiginosamente, exponencialmente, aritmeticamente, geometricamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho certeza plena e absoluta que o Bruno Henrique é muito mais jogador com ele. E não estou sendo viúva de Jorge Jesus, não, do Flamengo do passado. Mas qual é a principal diferença que eu vejo entre o Bruno Henrique e o Cebolinha? O Cebolinha é um jogador quase que com uma jogada característica muito forte, porém óbvia. Ele pega a bola, geralmente não vai ao fundo, come pra dentro, dribla um, dribla dois, ou vai tentar cruzar, ou vai tentar chutar pro gol. Já o Bruno Henrique, ele tem um cardápio, ele tem um menu, ele tem vários pratos à disposição. O defensor não sabe se o Bruno Henrique vai fazer o currupi, vai fazer o giro, vai no fundo, se ele vai pelo meio, se ele vai fazer de centroavante, se ele vai fazer o facão. Então, entendo que o Bruno Henrique é mais jogador. E pro lado direito, é o que eu todo dia interpelei o Marcos Braz lá, salvo engano, foi no velório do Zagallo, algum sorteio que teve na Confederação Brasileira de Futebol. Quem é que vocês vão encontrar no mercado para jogar pela direita? Enfim, agora, de mérito que eu vejo, muito mérito ao técnico Tite, para não dizer que eu estou só cornetando aí e desafinando, a escolha do Dela Cruz como segundo homem. Acho que essa é a posição ideal para um jogador que tem 10 pulmões, que tem muita disposição, foi muito faltoso, foi muito duro hoje, mas a posição ideal para ele é essa de segundo homem. E explico por quê. O primeiro homem ou vai ser o Igor Jesus ou vai ser o Pulgar. O Gerson, eu acho que já não dá mais para jogar como segundo homem. Tem que jogar como terceiro ou aberto pela direita. E lembrando que aberto pela direita já jogou assim com o Jorge Jesus e se ouve, como se dizia antigamente, muito bem, viu, Pilhado?